Boa tarde a todos. Boa tarde também aos amigos e companheiros do Instituto Kardecista da Bahia. O nosso tema de hoje, crise, oportunidade de crescimento. Analisando a origem da palavra crise, ela vem do grego e significa dificuldade, momento difícil. Nossas posturas íntimas geram pensamentos e ações. Atitudes são tomadas em função dessas posturas. O acúmulo de consequências negativas produz a crise. Então, a crise é o pico de um processo desarmonizador. É a soma potencializada de muitas consequências ruins, fruto do mau uso do nosso livre-arbítrio, seja individual ou coletivo, chamando atenção, assim, para a nossa responsabilidade no processo de instalação da crise, seja ela a nível pessoal, social, familiar, financeira, crise de saúde física ou mental. Toda crise, no entanto, é curta. Ela não dura para sempre. Ela não é perene. Depois de estabelecida, ela dura um período e começa a decrescer até o processo de alcance de um equilíbrio possível. Na verdade, a crise sempre existiu em todas as épocas da história da humanidade. Se as nossas posturas íntimas não mudarem, haverá novas crises. Por quê? Porque, sendo a sociedade o somatório dos indivíduos que a compõem, irá refletir esse somatório das individualidades no tempo observado, no tempo em que está sendo examinado. Dependendo do enfoque dado, a crise pode ser também uma época de oportunidades, de aprendizagens e criatividade, de reciclar condutas, de reciclar valores e estratégias, encontrar novas formas para a convivência e de interação com as outras pessoas, podendo também ser uma forma para o despertamento e educação moral e espiritual do indivíduo. A moral espírita não está nas regras da moral tradicional, e sim das lições de Jesus. Aqui eu chamo a atenção para aquela máxima: agir com o outro como queremos que hajam conosco. A evolução da sociedade depende da evolução dos indivíduos, de cada indivíduo inserido no contexto. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Nós, espíritos em evolução, ainda nos equivocamos por ignorância ou por atraso moral. Miramês nos lembra o seguinte: quem já compreendeu que colhe o que planta, certamente que, no momento do plantio, irá escolher as sementes. Nós somos senhores de nós mesmos e nós somos consequências também de nós mesmos. O exterior é reflexo do interior. É coerente por afinidade e pelas consequências naturais com as nossas posturas e os modos de ser e de entender que ainda todos nós cultivamos. O fato é que nós não estamos aqui a passeio no planeta Terra e nem a nossa encarnação é uma instância turística, mas é um curso de graduação. E como um curso de graduação,
Há aqueles que completarão o curso com uma nota boa, com uma nota regular, com uma nota máxima ou com uma nota inferior. Depende de como se enfrenta todas as etapas desta graduação. Dessa maneira, já que estamos todos em provas e expiações, as crises que vivenciamos são testes e são aulas ao mesmo tempo. Através das crises, então, podemos aprender e conquistar etapas relevantes para o nosso progresso, para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Pessoas diferentes lidam com as crises de formas distintas. Há quem sofra pouco com situações que facilmente agonizariam muitas outras pessoas. E há também aquelas pessoas que transformam pequenos problemas em verdadeiras catástrofes. O impacto que uma mesma situação tem em duas pessoas pode ser bastante diferente. Nós podemos constatar isso. Cada um sabe, na verdade, a dor que cada situação traz para si mesmo. Todos nós, porém, atravessamos crises externas, que são crises comuns a toda a humanidade. Entretanto, mesmo assim, há pessoas que são pouco abaladas por estas crises. Há crises que começam fora de nós e nos impactam internamente. E há as que começam dentro de nós e impactam a nossa forma de lidar com o mundo e de lidar com o outro. Nesse momento, por exemplo, estamos vivenciando uma crise mundial que tem reflexos no indivíduo e na coletividade. A pandemia escancara uma desigualdade social. Há também, durante esse período, uma crise econômica que já está instalada e que depende diretamente do controle dessa pandemia. A pandemia do coronavírus está destinada a aumentar a pobreza e a desigualdade na América Latina e no Caribe. Foi a advertência da Organização das Nações Unidas ontem, 9 de julho, quando fez um apelo aos governos da região e à comunidade internacional para que deem um forte apoio aos mais vulneráveis. Além desta crise externa que estamos envolvidos, econômica, social, essa crise que foi instalada internacionalmente, também vamos perceber que nossas defesas psicológicas podem não estar dando conta de manter o nosso bem-estar emocional. E uma outra pandemia também pode se instalar, a pandemia do medo. O medo, que naturalmente ele tem uma relevância, a princípio provoca uma resposta automática, como reflexo, que costuma ser rápido, para que a gente se proteja naturalmente e não sofra consequências negativas, principalmente quando estamos expostos a situações graves que geram riscos à nossa vida. Mas o medo em exagero não faz bem, porque paralisa, entorpece e pode dar ênfase a outras reações e comportamentos negativos. Então, aqui eu faço uma pergunta: qual a diferença entre os que se impactam e aqueles que, mesmo vivendo uma crise, mantêm-se em equilíbrio?
há uma recomendação de paciência diante das crises, para que tenhamos paciência. Contradições, crises e incertezas surgem sempre em nossas existências, abalando as nossas estruturas de defesa. Qual é a recomendação evangélica? A recomendação é que tenhamos paciência. Primeiro, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Segundo, porque não há no mundo duas pessoas iguais. Como disse antes, vivenciando momentos iguais, cada um vivencia a sua maneira. Terceiro, porque somos postos no devido lugar para a construção de nosso destino, dependendo apenas de nós mesmos essa construção, sendo que o nosso destino é a felicidade absoluta. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar neste momento. E quarto, porque o sofrimento é inerente às imperfeições morais que ainda possuímos. Nós notamos o seguinte: quem já cresceu não está vulnerável ao que acontece à sua volta, nem depende da aprovação do mundo exterior para ser feliz. Grandes mestres da humanidade não se abalavam com o julgamento exterior de suas ações e certamente também foram bastante criticados pela sociedade da época, mas nada os abalou. Estes mesmos mestres tiveram, em alguns casos, momentos de transformação profunda interna que os levou, inclusive, a mudar a forma de vida, a maneira como viviam suas vidas. E nós vamos tomar aqui como nosso primeiro exemplo Francisco de Assis, que era um jovem rico, imerso numa vida de muito conforto e abundância material. E mesmo assim, entrou numa crise interna profunda, que fez com que ele mudasse a sua relação com o mundo. Sofreu essa intensa crise e também foi alvo de crítica da sociedade da época, após fazer a opção por uma vida simples, retirando-se de todos os prazeres superficiais da matéria e imergindo profundamente numa proposta de vida mais espiritualizada e conectado com todas as criaturas. Ele manteve-se inabalado com todas as consequências da época e das cobranças da sociedade local. Importante não é onde começam as crises, mas o que nós fazemos delas. A escolha, na verdade, não é simples. Procurar uma espécie de anestesia para o desconforto. Através desta anestesia, procuramos uma camuflagem, camuflando, sabotando os efeitos da crise. Ou outra opção será lidar com tudo isso, lidar com todos os efeitos da crise, extraindo a transformação necessária para o momento da existência, mesmo enfrentando dificuldades. Neste momento agora eu vou fazer referência a um outro grande mestre da humanidade, Santo Agostinho, um relevante espírito que viveu experiência de transformação similar àquela vivida por Francisco de Assis e que ainda nos deixou um legado de como lidar com as nossas ações diárias e aprendermos com elas. Santo Agostinho nos sugere o seguinte: que ao final de cada dia reflitamos
sobre as nossas ações, definindo quais foram boas, quais foram danosas aos outros e quais ações nos fizeram mal. Ele também nos sugere que partamos da reflexão para a prática. Como poderei ser melhor amanhã? Fazendo esse tipo de questionamento. Que erros eu devo evitar? Como reparar os equívocos cometidos? Uma verdadeira análise da consciência. Usando esta forma pragmática, cabe a cada um de nós definir o sentido construtivo e transformador que as crises podem ter em nossa história de evolução, buscando aquilo que nós precisamos mudar em nós mesmos. Qual será a nossa escolha face ao momento atual que estamos todos vivenciando? Qual será a nossa escolha? Revolta ou resignação? Como é que nós estamos vivenciando este momento de pandemia, onde estamos ainda em isolamento social, há quase 4 meses aqui no nosso estado? O que temos feito? Estamos revoltados ou estamos resignados? Estamos entorpecidos ou continuamos atuantes? Nós estamos dando continuidade às nossas atividades? Ou estamos tomados de um medo que nos paralisa? Ou estamos nos deixando envolver pelos noticiários e muitas vezes por fake news? E ainda estamos levando adiante essas notícias? Ou ainda estamos optando por este medo desenfreado? Estamos procurando um suporte emocional, um suporte espiritual, ou estamos mergulhando no pessimismo? Estamos aproveitando as reflexões para compreender o sentido e o significado individual e coletivo de tudo isso? Será que estamos mergulhando nessas reflexões para perceber a nossa responsabilidade dentro dessa crise que está estabelecida mundialmente? Ou preferimos ainda nos colocar na condição de vítima? Estamos atentos ao nosso compromisso com a nossa morada maior, que é o planeta Terra? Ou ainda estamos limitados a pensar e a nos preocupar apenas com a nossa casa, a nossa família, a nossa rua, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, esquecendo que estamos inseridos no contexto de humanidade encarnada na morada maior que é o planeta, e que justamente nesse momento de isolamento social, isso tudo precisa ser pensado, isso tudo precisa ser refletido. Que responsabilidade eu tenho sobre tudo isso que está acontecendo? Por que estou reencarnada neste momento? O que temos feito por nós mesmos? E o que eu tenho feito para os outros? Temos sido solidários ou ainda preferimos ser solitários? Tendo saído da simplicidade e da ignorância, estamos a caminho da perfeição. Deus nos oferece todas as oportunidades de crescimento na forma de obstáculos e crises. Mas aproveitar tudo isso é decisão nossa. E é certo que nós não evoluímos, mas também é certo que evoluímos apenas e somente quando as nossas escolhas permitem. Na lição 58 do livro Vinha de Luz, Crises, o Espírito Emmanuel comenta o trecho evangélico
Pai, salva-me desta hora, afasta de mim este cálice. Que Jesus, orando no horto, antes de se entregar para ser crucificado, ele faz essa convocação ao Pai. E essa análise de Emmanuel diz no seguinte: lembra-nos de que o Mestre ia provar o abandono dos entes amados, ele ia provar o abandono de todos, ele ia provar o abandono daqueles que estavam sempre com ele, os apóstolos, as mulheres, sua mãe, o apodo na vida pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Aí continua Emmanuel. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel aos sofrimentos que lhe foram assinalados. E Emmanuel nos recomenda: quando, pois, te encontrares em luta intensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação, e não te esqueças que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Um convite à esperança. Então vamos lembrar desta recomendação e vamos nos sentir convidados todos, nesse momento, a termos esperança de dias melhores, a confiarmos na misericórdia divina e que a esperança nos alimente e nos ajude a enfrentar toda esta crise que estamos passando. A crise é a época de exame para verificar o proveito no trato da experiência. É ela que nos faz transcender o estado atual de evolução, porque todo o aprendizado que é tirado no momento de crise vai favorecer essa transcendência. Esse aprendizado vai acrescentar a nossa bagagem espiritual para que a gente possa caminhar para frente e para que a gente possa ter progresso. Sem ela, quer dizer, sem a crise, permaneceríamos envolvidos no pântano dos pensamentos retrógrados, porque a crise vai justamente favorecer o espírito a mudar, a impulsionar, a fazer com que tenha essa vontade de se ressignificar, se reinventar, de ressurgir. É uma oportunidade de aprendizado dentro do que está estabelecido para que se renove, mas a partir da esperança, da fé, da coragem e da vontade. Isso é um fato. Emmanuel também nos traz um outro texto muito significativo, que diz assim: nas crises é o título. Estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Olha que fantástico. Positivamente, aquilo que nos parece insolúvel, não é fugindo da situação, não é fugindo da questão, não é deixando para depois que isto vai se resolver por si só. É necessário um enfrentamento. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Olha aí, outra recomendação. Pensar nessa força que temos dentro de nós. Aceitar as dificuldades que são apresentadas com resignação. Porque precisamos sim acolher e aceitar todas as dificuldades, todos os problemas, tudo aquilo que ainda não conseguimos lidar.
mas precisamos para isso ter fé, ter coragem e ter consciência do equilíbrio que precisamos manter, junto com a paciência que já foi dito, para que tenhamos resignação. É um preparo interior para enfrentar, inclusive, aquilo que não podemos resolver de imediato. Aí Emmanuel continua: assume as responsabilidades que te dizem respeito. Todos nós somos chamados a assumir as nossas próprias responsabilidades, porque não podemos assumir a responsabilidade do outro e nem podemos deixar que o outro assuma as nossas tarefas. Todos nós temos as nossas próprias tarefas, os nossos próprios afazeres. E é o trabalho de cada um, dentro do contexto onde cada um está, dentro das próprias dificuldades e superações, que vamos ter efeitos positivos. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravesses. Olha aí. Evita comentar os aspectos negativos, ou seja, nada de queixas, nada de ficar resmungando, lamuriando. O aceitar com resignação já é uma grande coisa, é um grande passo para que se possa atravessar o período da crise com leveza e aproveitar a oportunidade da lição. Evitar reclamar e chamar a atenção dos aspectos negativos, procurar, mesmo dentro do problema, tirar uma lição positiva, verificar o que tem ali de interessante, o que tem ali de educativo, porque tudo que nos acontece é favorável, sim, para o nosso processo educativo. Precisamos ter esse olhar. E Emmanuel continua: ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. E aqui fica essa recomendação da oração, para que o momento difícil seja superado, para que passe logo o momento da crise, já que a crise não é para sempre, é apenas um momento de um pico das situações ruins, difíceis. Ora, mas ora com sinceridade, aquela sinceridade de coração, aquela maneira de colocar-se diante de Deus de coração, com sinceridade de pensamento e de palavras, pedindo proteção, como ele recomenda, em favor de todas as pessoas envolvidas. Então não é pensar somente em mim ou nos meus, é pensar em todos. Aí nós voltamos agora ao momento atual. Não posso pensar somente na minha família, na minha casa, nos meus vizinhos, na minha cidade, porque tem gente que não pensa nem no meu país. Quem dirá na humanidade? E a recomendação é que oremos por todos, todos os que estão envolvidos. E essa crise que estamos vivenciando, desta pandemia, todas as consequências da pandemia, que está gerando diversas crises econômica, social, crises individuais, crises familiares, crises de todos os estágios, crises de saúde emocional, física, mental. Nós precisamos pensar na humanidade como um todo. É nossa responsabilidade orar, como Emmanuel recomenda, por todas as pessoas envolvidas, pelos governantes, para que tenham sabedoria na tomada de decisões, pelos cientistas, para que sejam iluminados, para que essas mentes sejam iluminadas pelos espíritos benfeitores e que encontrem uma solução que todos estamos aguardando, seja com vacina, seja com remédio.
Sejam elas quem sejam, como Emmanuel disse. Não é para orar somente por alguns, mas é orar por todos. Então, se estivermos passando por uma crise familiar, precisamos orar por toda a família. Se estivermos passando por uma crise social, precisamos orar por toda a sociedade. E nós que estamos agora nesta crise mundial, precisamos orar por toda a humanidade. Emmanuel continua. Se existem ofensores no campo das inquietações em que, porventura, te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que haja sido objeto. A recomendação evangélica do perdão. Mesmo que tenhamos sido o objeto da agressão, o objeto da ofensa, perdoa. Porque o perdão verdadeiro tem que partir do coração e limpa, higieniza, tranquiliza, acalma e favorece que os bons fluidos circulem, as boas energias se emanem. Emmanuel continua: esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. É a recomendação pelo esforço individual para que se alcance a paz, a tranquilidade. O esforço individual para se alcançar um âmbito maior, inclusive na sociedade. Não considerar os nossos sacrifícios pessoais. Nossos sacrifícios ainda são pequenos diante de toda uma coletividade. E ele finaliza assim esse texto. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Do livro Calma, Psicografia de Chico Xavier. Então, ele coloca no final: se nenhuma iniciativa é capaz de resolver o problema, não recorras à violência, nunca recorras à violência. Nunca queira resolver as coisas por impulso, em momento de desespero, não. Continua trabalhando e entrega-te a Deus. Emmanuel também faz outras recomendações para momentos de crise num livro chamado Encontro Marcado, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele diz assim: de modo habitual, referimos-nos às provações terrestres, mormente nas épocas de transição, como se nos regozijássemos em ser folha inerte nas convulsões da torrente. E nós estamos num momento de transição planetária, valendo a observação de que a transição planetária depende da transição individual. A mudança para um mundo de regeneração depende da mudança individual de cada pessoa, de cada habitante, de cada espírito. Esse esforço tem que ser pessoal, para que se passe de momentos e de vivências de prova e expiação para mundo regenerado, porque o mundo é feito por quem habita nele. Então, nós somos os habitantes agora do mundo de provas e expiações que estamos nesse esforço, devemos estar nesse esforço contínuo para a regeneração. Então, nós que devemos fazer esse esforço, esse trabalho incessante dentro do bem, dentro da caridade, para que possamos sim ser dignos de um mundo melhor, porque o mundo será feito
aquilo que nós fizermos dele. Aí Emmanuel continua no texto. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios. E nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra apareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Muito disso nós já estamos vivenciando. É como se estivéssemos fazendo uma faxina na nossa casa maior. O mundo se encontra em renovação constante, incessante, sempre esteve, isso é um fato, por conta da lei do progresso. E isso acontece com nós próprios, porque nós também estamos incessantemente em renovação, em mudança. Tudo em reexame, a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização, escoimados da ganga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre e mais simples, conquanto mais responsável e mais culta. Ele continua no texto assim: costumamos olvidar, porém, que o mundo é o mundo e nós somos nós. Entre o passageiro e o comboio que o transporta, há singulares e inconfundíveis diferenças. Se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante, dentro dele, se converta em ponto de calma, irradiando reequilíbrio. Uma recomendação para que nos sintamos responsáveis por esse ponto de calma, de reequilíbrio. A nossa responsabilidade em irradiar a paz, a nossa responsabilidade individual em fazer a nossa parte. Mesmo aqui, como ele coloca, se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante que está dentro dele se converta em um ponto de calma e de reequilíbrio. E manter a calma, o reequilíbrio, a paciência é imprescindível em momento de crise. Principalmente para que os efeitos externos não atenuem outros efeitos internos nocivos, inclusive a nossa saúde emocional e mental. Aí ele continua: assim também no planeta. Somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Porque nós temos responsabilidade por disciplina ou indisciplina, por ordem ou por desordem. Nós temos responsabilidade por tudo que fazemos ou que deixamos de fazer. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a bênção. Olha aí, colocando em nossas mãos a opção de sermos disciplinados, de sermos induzidos e a ordem ao progresso, de sermos abençoados, de sermos sábios, de sermos calmos e pacientes, saber esperar, passar a tempestade. Apresse todas as brechas da alma, de modo a impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais, preservando-nos contra o mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que renteiam conosco na viagem de evolução e de elevação. Então precisamos estar atentos também para aqueles que estão conosco no barco, como ele faz a comparação aqui com o planeta, com a Terra. Precisamos estar atentos aos que viajam conosco, às necessidades do outro, não somente as nossas.
Necessidades essas que podem ser materiais, que podem ser emocionais, necessidades afetivas, a necessidade muitas vezes de estar presente de uma maneira solidária, numa doação de tempo, numa doação de palavras, numa doação de conselhos, não somente de necessidades materiais que a gente pode organizar através de uma doação de uma campanha material. Sim, precisamos estar atentos àqueles que estão conosco e precisam suprir essas necessidades básicas, materiais, de alimentos, de remédios, seja lá o que for. Mas existem outras necessidades e que não podemos deixar de atendê-las quando possível. Faze-te, pois, onde estiveres, um ponto assim de tranquilidade e de socorro. Olha aqui a recomendação. Que todos sejamos, então, ponto de tranquilidade e de socorro. Sem deixar também de perceber que precisamos compartilhar as nossas intranquilidades, porque com a partilha vamos percebendo os outros que comungam de necessidades semelhantes, sejam elas emocionais, sejam elas materiais. Emmanuel continua: o deserto é por vezes imenso. No entanto, bastam algumas fontes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Olha que fantástico! O deserto é imenso, mas só precisa que tenha algumas fontes isoladas para se garantir uma jornada segura através dele, para que se caminhe seguro através do deserto. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Olha quantas possibilidades. Na ausência do sol, temos velas. Sejamos luz. Luz para nós, luz para os outros. Já tem um verso de uma música que diz assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, um perfume que fica nas mãos de quem oferece a rosa. O outro vai receber a rosa, mas o perfume também fica com quem doa. Naquela mão que é generosa, essa generosidade pode ser de todo tipo, uma generosidade para uma doação, como eu já disse, de escuta, pode ser uma generosidade de estar com alguém, mesmo que virtualmente, já que estamos passando por um período de isolamento, mas quantas pessoas estão conseguindo se ressignificar, se fazendo presente, dando suporte psicológico, emocional, quantos profissionais estão doando tempo gratuitamente para dar um suporte emocional através das redes sociais, para escutar, para ouvir, para consolar, para direcionar as emoções daqueles que estão mais angustiados. Isso é se fazer presente. Isso é ser doador de generosidade. Emmanuel continua aqui. Que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, a maneira de cadinho gigantesco em ebulição para depurar os valores humanos é mais que razoável, é necessário. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Então, a recomendação é que sejamos todos um ponto de luz nas trevas. Como eu disse,
Cada um tem um ponto, algo para doar. Cada um tem algo bom dentro de si para se colocar à disposição do outro, do irmão, que está conosco a caminho, que está conosco nessa grande viagem. A recomendação de, mesmo estando, como ele coloca, em face de conflitos dolorosos, como ele diz, é necessário, é um ponto que é necessário. É interessante que a gente tenha consciência da necessidade da crise e que tenhamos também consciência de que a crise não é perene, é passageira, e tenhamos, por fim, a consciência de que podemos tirar grandes lições e de que podemos ressignificar todo esse momento de crise. Então, tenhamos todos nós condições de aproveitar esse momento de crise para ressignificar, para reinventar a própria existência, contando sempre com a misericórdia divina, com o impulso da nossa vontade e com a influência dos espíritos benfeitores. Possamos todos nós enfrentar os dias que virão com paz e serenidade, com empatia e com esperança. E que Deus nos abençoe.